Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Vamos falar sobre atualizações sobre o caso de Everton Cebolinha e Matias Vinha, né? Sabemos que os dois jogadores vão passar por cirurgia, mas obviamente aqui nesse vídeo aqui vamos trazer atualizações sobre casos dos dois jogadores, né? E falar um pouco sobre o jogo, né? O Flamengo empatou em casa diante do Palmeiras, já tá 3 jogos sem vencer, e agora o próximo jogo é pela Libertadores. O Flamengo tem que tomar cuidado, tem que consertar o sistema defensivo, principalmente quando envolve bola parada. O Flamengo vem sofrendo muitos gols de bola parada, né? Se eu não me engano, de 21 nesse Brasileirão, de 15 foi de bola parada. Então, é um quesito que o Tite tem que se atentar, que durante a coletiva ele não quis tocar muito nesse assunto, não. Mas vambora falar sobre Cebolinha e Matias Vinha. Então é isso aí. Deixe seu like e vambora para mais um vídeo aí, galera. De Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também se preparando para mais uma semana decisiva de Libertadores. Pedro. Tudo bem, Mari? Mais uma vez, um beijo para você, abraço para todo mundo aí no estúdio. Pois é, não tem muito para onde correr, ninguém, né? Porque teve esse jogo contra o Palmeiras ontem, o Flamengo, por exemplo. Quinta-feira já tem Bolívar, domingo Botafogo, depois o Bolívar lá na altitude de La Paz. Então, até para pensar em termos de classificação na Libertadores, seria importante construir um resultado bem, não tão elástico assim, um resultado no mínimo confortável no Maracanã. O jogo de ontem foi bastante pegado, né, entre as equipes no Maracanã mesmo, com o Palmeiras, enfim. O Flamengo teve o gostinho, como falava na reportagem, da liderança. O Palmeiras acabou com um gosto melhor, como eu dizia, uma comemoração efusiva da torcida do Palmeiras no Maracanã. Ficou bastante esse sentimento, tirar um gol ali no final, aos 40 minutos do segundo tempo. O Abel reclama como de praxe, mas o Flamengo saiu um tanto quanto aborrecido, sim, com esse resultado, porque estava a liderança ali, daria um pouco mais de tranquilidade na sequência, embora tenha um jogo a menos do que o Botafogo, que vai ser o seu rival do próximo fim de semana e ainda está atrás do Fortaleza. O Tite foi muito questionado sobre a questão das bolas aéreas, que tem causado tanto tormento ao Flamengo, e o nível de atuação da equipe também, porque o Flamengo não vence agora há 3 jogos, né? Perdeu para o São Paulo no Morumbi, também perdeu para o Palmeiras no Allianz e agora empatou com o Palmeiras mais uma vez no Maracanã. Então ele tentou ali defender bastante a sua equipe, depois na coletiva de imprensa, argumentar o que ele achou do desempenho da equipe, não falando de resultado, fez até uma comparação com os Jogos Olímpicos, questões de medalhas, só vale medalhista. Então vamos ouvir um pouco do treinador do Flamengo. Só tem valor se vencer. Então, desempenho não vale. Vale sim, para o técnico vale. Os atletas sabem que eu me orgulho do desempenho hoje. E que o desempenho do jogo era de vitória. Eu tenho uma percepção que ela vai além do resultado. Mesmo eu tendo chateado, mesmo eu não vou dormir direito, mesmo que eu sei, mas eu tenho que saber avaliar uma situação, o jogo do desempenho e o jogo do resultado. Senão aí não serve. O Flamengo, ele está nas 3 competições na parte de cima. O quanto atrás do pano os atletas estão se dedicando nesse aspecto físico, no aspecto de recuperação, nas substituições. O desgaste físico ele acaba acontecendo inevitável, como aconteceu de lesões e perda de atletas importantes como foram. Um jogo de muita exigência, com altíssimo nível, inclusive físico. E eu lamento muito pela saúde dos dois atletas. A gente fica... um grande momento que o Cebola estava de novo, o Vina entrando bem de novo, e aí tu acaba perdendo, mas é do jogo, mais saúde para eles. Tá, então, o Tite falando no finalzinho sobre os dois jogadores que preocupavam bastante. Ele já tinha informação ali que as situações eram graves, né, do Everton Cebolinha, o rompimento no tendão de Aquiles esquerdo, vai passar por cirurgia só ano que vem. Essa a questão do Cebolinha mesmo, uma perda bem significativa para o Tite. E o Vinha também, que teve um choque. O Cebolinha foi sozinho, mas o Vinha foi um choque com o Rômulo no meio de campo ali, ficou até tentando completar um pouco o número do Flamengo ali, que o Flamengo já tinha feito as substituições, mas de fato não tinha a menor condição. A suspeita era de lesão ligamentar, foi confirmada, então também cirurgia para o Vinha, lateral esquerdo.
O Flamengo vai ficar com esse desfalque aí. E o Ayrton Lucas, que já tinha saído com choque no supercílio, o Flamengo não utilizou o protocolo de concussão, porque ele estava até bem ali na questão de sangramento. Se tivesse utilizado esse protocolo de concussão para ter mais uma substituição na partida, não contar com as triviais, o Ayrton Lucas, por exemplo, não poderia jogar quinta-feira contra o Bolívar, porque ficaria 5 dias fora. Então, o Flamengo nisso daí deu, entre aspas, até uma sorte, né? Porque ele ficaria sem os 2 laterais, porque a contusão do Vinha aconteceu depois da saída do Ayrton Lucas. O De La Cruz não preocupa, no princípio, porque foi só um desgaste mesmo que ele saiu. Então, o Flamengo tem esses 2 problemas graves de Cebolinha e também do Vinha para o restante da temporada. Mari, Bruno. E é exatamente o Cebolinha que a gente traz os números. Obrigada, viu, Pedro? O Everton em 18 jogos pelo Flamengo, e aí considerando aí só sem o estadual, né? Com 2 gols, é o 5º maior artilheiro do elenco, 3 assistências, também aparece na 5ª posição. Mas vitórias garantidas com assistência, ele é o cara que tem esse melhor número, né? E dribles tentados também, dribles certos. Um jogador importantíssimo que a gente vinha falando sobre agora esse problema muito grande pro elenco, mas pro esquema do Tite, né? Que é um cara que faz muita falta. E são 2 preocupações que o Pedro estava contando. Essa questão física, principalmente com o Cebolinha. O que é mais urgente a ser corrigido? É difícil. Sim, a bola aérea tem que ser corrigida imediatamente, ainda mais pensando em um confronto contra o Bolívar. Você já vai ter a altitude que vão explorar muito a bola aérea. Você tem ainda o impacto da altitude no jogo de volta. E a parte física tem sido um problema crônico nesse Flamengo. Assim, eu acho que quando o Tite dá aquela declaração lá atrás, falando que não ia dar para vencer todos os jogos, ele detecta um problema do elenco. A gente fala de um elenco, obviamente, é o melhor do país, mais talentoso, é muito técnico, mas o Flamengo ele sofre quando o jogo te pede mais imposição física. Ele não consegue ser constante dentro de uma mesma partida fisicamente. É um time que está dilacerado nessa situação. E isso é uma questão que tem atrapalhado outros técnicos do Flamengo antes do Tite, que atrapalhou. E eu acho até que melhorou do ponto de vista de rendimento coletivo nessa temporada. Eu lembro, desculpa de interromper, aqui no Sport Center, a gente paradinho ali, Bruno, no touch ali, chamando o Renato antes da final da Libertadores, naquele mês ali, ele falando, discutindo com um repórter, falando assim, eu não posso colocar o Bruno Henrique. Se eu colocar, vai estourar. E se eu colocar, a responsabilidade vai ser sua? Então, a gente está falando de uma discussão que não é nem de 1, 2, 3 técnicos para trás, 4 técnicos para trás. Porque, por exemplo, aquele nosso debate aqui sobre o elenco do Flamengo. Você tem jogadores dentro do seu elenco ali que são reservas hoje. Bruno Henrique e Gabigol. Grandes nomes do futebol brasileiro, né? Sim. Mas eles estão rendendo no nível, né, que a gente espera. Não, você tem muito de questão física, de falta de ritmo. Então, assim, o Pedro, inclusive, desculpa, dona, lembra que o Pedro Henrique, que o Bruno Henrique está suspenso, tá? Sim. Pro jogo, né? Sim. Contra o Bolívar. Falando mais sobre projeção de temporada, né? Principalmente sem Cebolinha, né? Sem o Cebolinha, né? É, verdade. Porque assim, o Cebolinha, Bruno, o lado esquerdo era muito importante porque ele era o cara mais incisivo. O lado direito, em vários momentos, você tem um Gerson que é mais construtor, né? As melhores mais por chances dentro. ali no primeiro tempo eram ali, né? Isso com o Tite, né, gente? Porque o Cebolinha era praticamente o jogador a ser negociado, né? Sim. Na temporada passada era o que menos jogava dos homens de lado de campo. Talvez obrigue o Tite a ter uma mudança. O problema é a mudança. Em algum momento você poderia até pensar que a solução está lá dentro mesmo. Você pode ter De La Cruz, Gerson, cada hora cai um pelo lado, tudo, mas ninguém vai fazer como fazia o Cebolinha. Esse número de dribles aí, enquanto ele está driblando, ele está segurando a bola, né? Ele está partindo em alta velocidade para cima de uma defesa. Pois é. É muita preocupação para os adversários. E ele cria situações claras de gol. Pode não ser o cara da assistência, o número nem é tão alto assim. Pode não ser o cara do gol, mas é o cara que vai criar a jogada que vai abrir defesa. E na característica, talvez o Tite vai ter que mudar. A gente viu o pessoal do Palmeiras, o Abel Ferreira, reclamando muito das questões dos critérios da arbitragem e até da tecnologia usada aqui no Brasil para a configuração ali do VAR. A Renata Ruel explicou esses lances, especialmente, claro, o lance do Pulgar com o Richard Rios. Vamos ver como a Renata avaliou.
Olá a todos, olá fã de esporte. Nós temos aí a polêmica no jogo Flamengo e Palmeiras, a não expulsão do Pulgar. Para mim, no primeiro momento, o Richard Rios faz falta no Pulgar, porque o Pulgar tinha posse de bola, dá um tapa na frente e é impedido de prosseguir, porque o Richard Rios só vem no corpo dele, se colocando no caminho dele, e isso, pela regra 12, é bloquear o adversário, é infração. Mas na sequência da jogada, o Pulgar tem um movimento adicional com gatilho com o braço esquerdo no rosto do Richard Rios. E isso, pela regra 12, também caracteriza conduta violenta. É quando você atinge o rosto do adversário ou cabeça com o braço ou a mão, com um movimento adicional, e isso é cartão vermelho. Então, para mim, deveria ter sido marcada falta do Richard Rios no Pulgar e o Pulgar ter sido expulso por atingir o Richard Rios no rosto, caracterizando conduta violenta. Para mim, errou a arbitragem aí no campo e errou a arbitragem no VAR em não sugerir a revisão para o Wilton Pereira Sampaio. Valeu, Renata. E agora eu jogo para os nossos comentaristas também. Para você, Donan, tá com a Renata nessa avaliação? Eu entendo a interpretação dela, mas eu não teria dado vermelho, não. Não? Não. Assim como o Abel utiliza o lance do Gregory, né, como base, eu não teria também dado vermelho para o Gregory. Então, assim, para seguir o mesmo critério, acho que o cartão amarelo ficava de bom tamanho. Mas por quê? Você acha que não houve? Eu acho que tem o braço, mas não tem um impacto tão grande assim para vermelho. A intensidade tão grande, né? Dentro da interpretação que hoje... Ele não acertou a fuça dele, Sim. Essa é a verdade, mas que ele tentou. Sim. O meu ponto é... Eu acho que o cartão amarelo ali ficava de bom tamanho. A fuça. Eu fui bem no Mineirês ali, que gostei. Porque acaba querendo ou não, é isso. Onde acerta, como acerta, isso... Pro Donan, que entrou muito na avaliação dele também. Para mim, tem uma coisa aí que acho que é o princípio do VAR. O árbitro estava muito perto do lance. O lance, obviamente, tem alguém vendo, tem alguém checando. E aí, para mim, é a decisão do campo. Assim, tá perto. Você esteve perto, você viu de perto. Tem movimento ali, um movimento um pouco mais grave e tal, mas eu vou manter a sua decisão do campo. Para mim, esse é o funcionamento do VAR. É o mesmo lance da bola que saiu, que não tem como você ver se ela saiu, se não saiu, porque é difícil, aquela câmera não privilegia. O que você deu no campo? Eu dei no campo que a bola saiu. Então, a decisão é do campo. Acho que o VAR vai entrar em situações mais claras de dúvida. Acho que ali foi uma situação que um concordou com o outro e ficou contra o campo. O Abel, ele reclamou bastante da atual ferramenta que a gente tem no VAR. Vocês concordam com isso? Concordo com o Abel. Também. Concordo com o Abel. Sim. Já tem tecnologias mais modernas, inclusive, especialmente a do impedimento, porque ele está falando de 2 gols que ele fez e ele não fez, né? O gol do Flaco Lopes. Os 2 gols do Flaco Lopes contra o Flamengo. E se voltar uma rodada no Brasileiro, tem um gol contra o Inter também. Sim. Nesses últimos jogos, o Palmeiras tem enfrentado isso, né? Ainda no primeiro tempo... né? Gols que foram anulados com essa ferramenta. Eu entendo que quando ele fala assim a CBF é muito rica e que poderia, é uma das mais ricas e que poderia modernizar, para mim eu já troco de página, porque é isso mesmo. Tem que investir melhor. Sabe por quê, Bruno? Até mesmo os árbitros ficam expostos. Sim. Porque eles estão ali tentando, eu não estou aqui falando que tem alguém manipulando o VAR para beneficiar. Né? Não, acho que os caras estão tentando fazer. Se a tecnologia for melhor, tipo a que é da Premier League, acabou a conversa. Eu acho que a CBF precisa explicar o porquê a gente não tem o que é de mais moderno. É a questão do valor, porque os estádios eles comportam ou não essa atual tecnologia. A gente se vire para comportar. Exato. Porque quando essa ferramenta foi apresentada, há 4 ou 5 anos, a Renata Ruel mostrou para a gente que a margem de erro é de 30 centímetros. Gente, 30 centímetros é muita coisa para lances que estão sendo decididos num frame. Num frame, exato. Né? Então, assim... Não vai acabar a discussão. Porque vai ter também a questão de... assim, clubística. A avaliação vai ter um momento que a linha vai estar 1 para 1, vai achar que foi um pouquinho para a direita, que esse
entraria na margem de erro ou não a conversa, ele não anula a conversa. Mas ele dá um pouco mais de condição de você fazer a avaliação. Mas uma ferramenta de 30, que tem uma margem de erro de 30 centímetros, desculpa, não serve. Se o gol está sendo anulado por 1 centímetro e a margem de erro é de 30, então a gente não tem certeza se está sendo bem ou mal anulado o gol. Sim. E todos os clubes, eles já foram... Já enfrentaram isso. Por bem, né, em lances de ataque e de defesa. Sim. Todos, e toda rodada a gente discute a mesma coisa. Então a CBF precisa explicar o porquê o que tem de mais tecnológico não é usado aqui. Qual é o custo, qual é a dificuldade. Exato. Eu entendo, sim. Você tem que estar sempre buscando o mais elevado grau de tecnologia, já que você está disposto a trabalhar com tecnologia. Isso. E o Flamengo tem um grande problema para resolver, né? Porque é um Flamengo dilacerado fisicamente. O Flamengo, nitidamente, dentro dos jogos, ele não consegue se manter na intensidade que o Tite almeja. Ele inicia forte, daqui a pouco ele cai, tanto que baixa as linhas em vários momentos. Ele tem um problema crônico de bola aérea. De 21 gols sofridos, 15 foram através de bola A gente aérea. tinha falado sobre isso na sexta, não foi? Se eu não me engano. A gente tinha falado sobre a força na bola aérea ofensiva e como estava sofrendo na bola aérea defensiva. Isso, foi, a gente falou. Não sei nem... Eu acho que foi na com quinta. o Donk ou com a Mari aqui, Foi, não acho que foi? na quinta, depois do jogo do Flamengo e Palmeiras. Foram 15 gols, né, de bola aérea de Pode 21. ser, foi isso. É muita coisa, né? Mais uma vez, ontem o Palmeiras, que tem essa virtude do jogo aéreo, conseguindo aproveitar. E principalmente a parte física, porque o Tite perdeu 2 jogadores aí fundamentais, né? Cebolinha fora da temporada, e o Vinha praticamente fora também. Sim. Então, assim, você já tinha uma questão, uma incógnita na lateral direita. E na lateral esquerda você tinha 2 ótimas opções. Uma já está fora. Vai para o mercado contratar? Ainda dá tempo. Cebolinha é um jogador importante demais para o funcionamento e para a mecânica ofensiva do time do Tite. Não tem uma reposição. Você pode adaptar o Luiz Araújo ali, só que é outra característica. O Bruno Henrique, no nível de intensidade que o Tite quer, não entrega a mesma coisa. Para voltar e até para produzir ofensivamente. Então, assim, a gente fala muito do elenco do Flamengo, mas se a gente for analisar, é um elenco hoje que não fornece as opções necessárias para o Tite brigar por todos os títulos, na minha visão. Fornece? Tem muita gente abaixo, Bruno. Pega o banco do Flamengo e vê quem de fato você crava. Não. Esse aí vai render. Mas Você aí é viu que diferente, tem a expectativa e a realidade. 6 olhos aqui em cima da sua... Eu tenho, Não, mas uma coisa, Ameaçadores, mas uma olhares coisa é assim, ameaçadores. o cara tá lá no time e ele não está rendendo o esperado. Mas não é que esse jogador não pode render o que o Tite precisa. Pode, mas... Isso diz mais sobre o momento do atleta do que a peça em si. Mas, por exemplo, você acredita que o Bruno Henrique possa render de maneira constante ainda ali para ser um jogador pela esquerda? Mas aí você olha assim, para os outros elencos. Não, tudo bem, eu entendo o que você está falando. Mas aí você olha para quem ele está competindo. Sim. Porque é ele contra outro. Quantas equipes terão perdendo um, tendo o outro? Sim. Entende? Eu Não tem entendo. lugar nenhum, né, dona? Eu entendo. O Hulk machuca entre o Cadu. Eu entendeu? entendo. O que eu quero dizer é que eu acho que, assim, não é uma distância tão grande quanto a gente acha. Essa distância do Flamengo para outro já foi maior. O Flamengo hoje tem um problema muito grave sem o Cebolinha e sem o Vinha. Ele não vai ter rotação na lateral esquerda e ele não vai ter um jogador para preencher essa lacuna ali pelo lado esquerdo, do jeito que o Tite Não, mas gosta. é que Mas isso quem tem? acontece, né? Assim, você vai perder jogador por contusão e tal. Acontece. Sim. É normal. A gente vai iniciar La Liga e Premier League. Não, o time que inicia... É só você ver o Palmeiras, ele tá jogando sem o Estevão, sem o Felipe Anderson, sem o Zé Rafael, sem o Mike, sem o Dudu, o Veiga mais ou menos. A gente falava outro dia de Tá 11 dilacerado desfalques do também. Atlético. Eu Não acho tá que certo. também O Palmeiras Mas que tem assim, mais mas isso é uma opções. Você condição. acha que o Palmeiras tem mais? De quantidade, Tem mais? o Palmeiras tem mais Mas opções. aí eu acho que aí também entra um mérito muito grande do Palmeiras e do Abel. E principalmente da categoria de base do Palmeiras. É. Porque as soluções muitas vezes estão dentro da casa. O Lohan tá na casa e não estava no banco ontem. Mas aí isso é mais sobre o Tite, não sobre as esteve antes, peças, entendeu? Então, isso Ou sobre o time. Mas essa, então, é uma realidade que as equipes estão passando ou o Flamengo, ou é um problema do Flamengo? Não, eu acho que, sim. O Tite, quando ele idealiza o time, vale lembrar, ele volta ao futebol brasileiro como treinador no final da temporada passada, ele faz ali uma avaliação do elenco, lembra da justificativa dele? Para iniciar o 2024, foi bom ter chegado em outubro, novembro Isso, e tal. foi. E aí ele faz uma avaliação do elenco, o Flamengo contrata jogadores, ele aproveita a pré-temporada. Uma coisa que o Donan falou, eu concordo com ele. É muito difícil você ter o Marcos Braz,
o Landim, eles chegam pro Tite e falam, quero ganhar tudo na temporada. Tudo na temporada não vai dar. O Tite já falou isso. Ele falou. Só que eu acho que ele falou muito antes. Ele falou ainda no Carioca. Antes no jogo contra o Nova Iguaçu. É assim, se o seu chefe, se o cara do futebol, se ele virar para você e falar, o seu contrato depende de ganhar tudo, aí, assim, eu preciso falar a verdade. Não dá para garantir. Mas ele tá vivo em todas. Está vivo em todas. Mas historicamente, é muito difícil. E tem mais competidores, gente. Tem mais casca de banana. Tipo, você esperava que numa oitavas de Copa do Brasil ia dar Palmeiras e Flamengo? Essa casca de banana Foge do controle, de né? novo. Eu vou te falar. Foge do controle, né? Hoje, se você conversar com um torcedor rubro-negro, ele está extremamente insatisfeito com o trabalho da direção na janela. Porque está vendo outros concorrentes se reforçando, entregando jogadores, e o Flamengo está perdendo jogadores muito por conta da parte física, e a direção até agora não entregou novas peças para fortalecer e entregar esses nomes pro Tite. Eu nunca pensei que ia chegar esse momento, mas eu vou defender o Landim e o Marcos Braz aqui. Porque o Flamengo ele fez a janela dele antes. Os times estão tendo que fazer a janela agora porque ninguém fez. O Atlético tinha 10 jogadores para jogar um brasileiro. Aí agora ele vai na janela e fala, o Atlético contratou, óbvio, é uma porcaria de projeto. Mas eu acho que ainda tem lacunas dentro do elenco do Flamengo. É a forma como envelopam a informação. O Vasco se reforçou no meio da temporada, sim, porque o Cruzeiro se reforçou agora. Mas porque no início não tinha Mas dá elenco. para falar que a montagem do elenco, não dá para falar que foi errada. Também acho que não. Mas eu acho que tem lacunas. Então, mas aí eu concordo com você que talvez tem que ter mais paciência com jogadores que vêm da base. Porque esses jogadores podem oferecer. O Lohan, por exemplo. Sim. E o Palmeiras tem diversos exemplos. O Palmeiras não contratou, mas não contratou, mas deu espaço. O Vitor Reis mesmo. Perdeu o Luan e descobriu Ontem o o Vitor gol foi Reis. do menino. Do Luigi, né? Então, é isso aí, nação. Vamos falar sobre as notícias aqui envolvendo Cebolinha e Matias Vinha. Atualizações sobre o caso de ambos dos jogadores que se lesionaram diante do Palmeiras, né, no Maracanã, nesse domingo agora, dia 11 de agosto. Né. Cebolinha, sabemos que ele vai fazer cirurgia aí, né? Vai fazer cirurgia, ele rompeu o tendão de Aquiles total, ruptura total, e vai ter que passar cirurgia e só volta em 2024, né? E o Cebolinha, lá no hospital já, junto com a sua esposa, ele mandou um recado, e postou nas redes sociais também, mandou um recado à torcida aí do Flamengo, né? Aqui é uma foto da esposa dele e ele no hospital, na cama do hospital, né? Que é algumas partes que a mulher dele falou sobre ela e ele, sobre os momentos difíceis que passaram na vida, bons e momentos maus, altos e baixos. E aqui é uma postagem do Cebolinha aí, né, na sua rede social. E acho que foi um comentário bem breve que ele colocou, né? Abre aspas, né? Eu voltarei mais forte. Então sabemos que é uma lesão complicada e sabemos sim que o Cebolinha vai voltar mais forte e vai voltar a jogar bem pelo Flamengo, né? Mas esse ano de 2024, não só ano que vem, né? E falando nisso também, né? O Vinha, ele é desfalque, vai precisar passar por cirurgia no joelho e está fora possivelmente do restante da temporada, né? E um detalhe aqui, uma atualização aí que o Vini Casagrande soltou no seu Twitter. Cadê? Deixa eu subir um pouco aqui. Calma aí. Pronto, já consertei a tela aí, né? Então a atualização, o Vini Casagrande disse aí, né? O Flamengo ainda não divulgou a gravidade da lesão no joelho de Vinha, porque está esperando diminuir a inflamação no local. Ainda há muito líquido e sangue e não se vê muito bem. A única certeza até o momento é que o menisco sofreu lesão. Agiram... Sofreu lesão, beleza. Aguardam... Entendi. Aguardam para analisar se também há contusão no ligamento cruzado anterior, o LCA. Então, lesão no menisco, momentaneamente, sabemos que já tem. E ainda vamos esperar um pouco ainda, terminar, ver o joelho, né, que está muito inflamado por dentro, e não tem visibilidade quase nenhuma, para ver se o LCA ou o LCP também, um dos dois aí, ou os dois, sofreram algum tipo de lesão, né? Então é uma situação delicada que Matias Vinha e Cebolinha passam no Flamengo, né?
vida de jogador é assim, altos e baixos, né? O alto, principalmente quando tá jogando, se destaca, conquista títulos, e o baixo é quando o jogador vem sofrendo pressão da torcida, que não vem desempenhando bem, e principalmente o ponto mais baixo da carreira de jogador é quando o jogador sofre algum tipo de lesão, principalmente quando tem interferência cirúrgica, né? Que é o caso de Cebolinha e Vini. Sucesso para eles aí, espero que eles consigam se recuperar o mais rápido possível, que é uma situação delicada na vida ambos dos jogadores aí, né? Então é isso aí, tamo junto, e é nóis, galera.